Nós não somos Superman, nós somos pessoas, como eu disse ontem na palestra da saúde, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos finitos. Por mais atributos que nós tenhamos, por mais competência que nós tenhamos, chega um momento que nós precisamos recarregar as nossas energias. Então, eu agradeço a Deus e agradeço a cada um de vocês que estão aqui nesta noite, que poderia estar no seu lar, com a sua família, poderia estar fazendo tantas outras coisas, e você veio aqui. Então, em poucos minutos que nos tem essa noite, eu quero falar com vocês sobre como vencer a procrastinação. Repita comigo, mais forte, como vencer a procrastinação. Vamos lá de novo, 1, 2, 3. Isso, esse foi o ensaio, ficou bonito, Estela, mas vamos fazer melhor. Vamos lá, 1, 2, 3. Isso. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesta noite. Como vencer a procrastinação. Porque procrastinação, existem 2 tipos de procrastinação. Ou você sabe que tem que começar e não começa, ou você já começou, mas você não consegue finalizar o que você começou. E muitas das vezes, o João Cleto e você somos procrastinadores. Então, nesta noite que nós vamos falar aqui, eu vou te ajudar, vou trazer método científico aqui, trazer o que tem de mais moderno hoje na ciência, vou usar aqui a ciência cognitiva, para que nós possamos entender. Afinal de contas, todos nós queremos realizar. Afinal de contas, todos nós queremos começar um projeto e terminar um projeto. Nenhum ser humano, quando está nas suas faculdades mentais, sânia, quando está com todas os seus atributos mentais, ninguém quer começar algo e não terminar. E isso é normal, porque muitas das vezes nós paramos por causa da procrastinação. E outras vezes nós nem sequer começamos a realizar, a desenvolver aquilo que nós mesmos já sabemos que teríamos que fazer. Porque afinal de contas, nós somos a nossa liderança. Eu sou a liderança da minha vida. Você é a liderança da sua vida. É como eu sempre falo, que o João Cleto tem que ser o capitão da embarcação dele. Você tem que ser o capitão e a capitã da sua embarcação. Porque às vezes a procrastinação, nem sempre, Ocendi, é por falta de capacidade. Às vezes nós temos a capacidade, às vezes nós temos tudo para fazer, mas acaba que nós não realizamos. Acaba que nós sabemos que temos que dar o primeiro passo, mas nós não damos o primeiro passo. E o segundo aspecto da procrastinação é justamente aquela pessoa que começa a fazer, mas ela não consegue terminar. Ela até tem força no começo, ela começa a fazer, não, essa tarefa vai ser minha, esse ano vai ser meu. Quando chega em dezembro, é normal dos seres humanos, temos que fazer isso. Se eu pegar ali no meu celular o meu bloco de notas, você vai ver que eu tenho aqui pelo menos 10 metas que eu listo aqui no meu celular. Todo ano, quando é no final de dezembro, eu sempre tenho aqui no meu celular. Se eu colocar aqui, ó, meu bloquinho de notas aqui, eu tenho aqui, tem algumas metas aqui, não, tem aqui, ó, metas 2026, eu coloco aqui, ó, metas do João Cleto 2026. Todo ano eu faço isso, e é normal. Nós, seres humanos, nós lidamos com as nossas emoções, nós não somos robô, nós somos seres humanos, e seres humanos foi feito para ser desafiado e para se autodesafiar.
quando você coloca uma meta, claro, não adianta colocar uma meta impossível. Não tem como o João Cleto falar, minha meta esse ano é jogar, Emerson, a Copa do Mundo. O Carlos Ancelotti vai convocar o João Cleto para a Copa do Mundo. Não, isso não é uma meta, isso é um delírio. Mas quando você coloca metas plausíveis, palpáveis, é normal no final do ano, você fala, não, esse ano, Lucas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, esse ano eu vou emagrecer, esse ano vai ser o meu ano. Mas a ciência fala que nos 20 primeiros dias de janeiro, são os 20 primeiros dias mais sabotadores do ano, porque passa-se os dias, entra-se os dias, e a tal da procrastinação faz você sabotar tudo aquilo que foi você mesmo que definiu como meta. Porque talvez o problema não é o excesso, talvez o problema não é que você não saiba o que você vai fazer, mas talvez o problema seja o excesso de peso emocional. É isso que a procrastinação faz comigo e faz com você. Eu não estou aqui passando atestado, falando, não, João, você termina tudo o que você começa, ó. Isso aí é os gurus de internet, as pessoas que dão espaço para o sucesso, sua vida vai ser feliz, compre este livro que nunca mais você vai ter problema, todo mundo vai ser milionário, ó. O mundo real é outro. E o bom, Lucas, de você dar palestra para quem você convive todo dia, nós se falamos aqui diariamente, outro mais, outro menos, o Lucas e a Sandy estão mais ali próximo de mim, mas o bom de você dar palestra para quem você conhece, é que as pessoas sabem que se aquilo que você está falando, se tudo aquilo você vive, porque as pessoas elas até vão entender o que você fala, mas elas só vão seguir o que vê em você fazendo. Então, existem pessoas extremamente inteligentes, existem pessoas que elas têm o conteúdo, mas elas estão emocionalmente cansadas. E é aí que entra a tal da procrastinação. Porque existe profissionais preparados. Existem pessoas que quando se habilitou para fazer aquela tarefa, que quando se habilitou para executar aquela meta, aquele sonho, ela é preparado, mas ela não consegue ter energia suficiente para poder finalizar. Aí que entra a tal da procrastinação. Vai entrando o ano, vai sair no ano. Vai entrando o ano, acaba o ano, dezembro, ó, dezembro você fez uma meta. Passou janeiro, fevereiro, março, abril. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Maio já está indo, daqui a pouco é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você vai falar, rapaz, o ano passou rápido, passou nada. No meu relógio, as 24 horas passa aqui e lá no Japão, na China, o horário é o mesmo. Alguém fala, não, mas esse ano parece que a coisa foi muito rápida, parece que nós não é. É eu e você que não estamos entendendo as questões emocionais da nossa vida. O dia, doutor Bruno, tem 24 horas para todo mundo. O ano não passa mais depressa. É como eu estou vivendo, é que eu tenho o poder de deixar o ano mais rápido ou deixar o ano mais devagar, mas dentro do meu intelecto, porque as 24 horas, elas vão passar. Às 24 horas do dia, o sol vai raiar, eu querendo ou você não querendo. Existem coisas que não estão palpáveis nas nossas mãos. Por mais que você possa falar, não, agora eu não quero que vai amanhecer o dia vai amanhecer. Por mais que você pense, fala assim, não, mas agora, o mês de maio, vamos parar no mês de maio. O mês de maio vai terminar. Vai entrar 2026, 2027, 2028, 2029 e assim sucessivamente. Agora o grande problema nosso é porque nós até sabemos o que nós temos que fazer, mas muitas das vezes nós estamos o quê?
procrastinando. Existem líderes que por fora, eles até parecem que são pessoas fortes, eles até sabem o que tem que fazer, mas por dentro está esgotado emocionalmente. E aí a sensação que dá é que tudo acontece na vida do outro, mas nada acontece na minha vida. Você não tem essa sensação que parece que a vida do outro sempre é melhor do que a sua? Acho que isso só acontece comigo. É a tal grama do vizinho é mais verde do que a minha. Parece que a vida, e hoje com rede social, eu sou adepto à rede social, daqui a pouco a Estela vai fazer um vídeo, a gente vai postar no TikTok, no Instagram. Eu gosto de rede social, mas eu não posso ser escravo da rede social. Afinal de contas, ninguém vai postar na sua rede social comendo arroz, feijão e ovo. Você já viu alguém comendo arroz, feijão e ovo e postando na rede social? Eu não, eu vejo as pessoas falando, eu estou num restaurante fulano de tal, eu estou comendo aqui, estou tomando um vinho aqui. Ninguém mostra as coisas negativas da vida. Ninguém mostra os problemas aonde você tem a circunstância. Porque as redes sociais, elas estão estabelecendo um padrão de regra e um padrão de conduta. Só que se você viver a sua vida, se você gerenciar as suas emoções, se você ficar pautando os seus desejos, as suas vontades somente em rede social, sabe o que vai acontecer? Você vai ser uma pessoa frustrada. É por isso que a vida do outro parece que é mais interessante do que a minha. Só que nós que estamos aqui, todos nós temos problema. João Cleto tem problema, você tem problema. Se eu desse o microfone para cada um de vocês, você ia perceber que tem pessoas que estão aqui, tem problema financeiro, tem problema sentimental, tem problema de saúde. Isso é normal, viver é normal o problema. Viver não é fácil, viver é difícil. Para nascer é com dificuldade. Quando a criança sai do útero da mãe é feito esforço, é feito força. Depois aquela criança, para aprender a dar os primeiros passos, ela vai cair antes de aprender a andar. Depois que ela começa a engatear, depois tem que se socializar, depois ela tem que ir para a escola, ela tem que aprender a viver em comunidade. Daqui a pouco entra na adolescência, começa a mudar o corpo, começa a mudar várias coisas e a vida vai continuando. Viver não é fácil, viver é difícil. Então, se eu e você basear a nossa vida somente em rede social, vai acontecer o quê? Nós vamos ficar andando em círculos. Nós vamos achar que a vida do outro é mais interessante do que a minha, porque o outro só me mostra aquilo que ele quer mostrar que eu veja. É como uma casa. Às vezes, quando você recebe alguém na casa, a louça da pia está para lavar, mas a sala está bonitinha, está arrumada, ninguém foi no quarto. E a nossa vida é assim. Às vezes, você só está vendo a sala do outro. Você não está vendo que não vocês, né? Que vocês lavam a louça tudo certinho, viu? Mas às vezes ninguém está vendo a louça suja. Ninguém está vendo lá dentro do guarda-roupa as roupas que estão lá sem passar. A sala está mil maravilha. A pessoa bate o olho e fala, rapaz, parece que o João ele é até organizado. A sala dele está tudo arrumadinho. Mas você não está vendo o principal que está ali. Então as redes sociais, ela é importantíssima, mas ela não pode basear a sua vida. Porque existem profissionais preparados, mas existem pessoas que estão sem energia, porque estão baseando a sua vida na vida do outro. Existem líderes que por fora, eles até parecem fortes, mas por dentro estão esgotados emocionalmente, porque está baseando a vida dele na vida do outro. A procrastinação é justamente isso. É quando você não consegue, você até sabe que tem que dar os outros passos, mas você não consegue, porque muitas das vezes você está preocupado mais na vida do outro do que na sua própria vida.
Tem uma história muito legal, que diz que o João, ele acordava todos os dias dizendo que ele queria mudar de vida. Ele até comprava curso, ele comprava livro para ler, ele fazia um monte de coisa, mas ele nunca começava. Ele não era preguiçoso, mas ele estava apenas emocionalmente cansado. Porque a procrastinação, muitas das vezes, não tem nada a ver com preguiça. Às vezes você acha que está com preguiça. Às vezes você fala, não, eu não estou procrastinando, é só uma preguicinha, não vou fazer isso aqui hoje. Aí você vai fazendo o quê? Você vai sabonetando. Você vai fazendo o quê? Você vai, aos poucos, aquilo que era uma preguiça, vai virando uma procrastinação. E o tempo passa. O tempo não para. As 24 horas do dia vai passar se você fizer ou se você não fizer. Porque a procrastinação é um dos fatos que tem feito com que as minhas metas, com que as suas metas não se realizam. É o tal de deixar para amanhã. O amanhã, ele não existe. Se você viver muito no seu passado, você vai ficar uma pessoa depressiva. Sabe aquela pessoa que fala, não, mas em 1900 e bolinha, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia o que outro. Só que ela vive só no ontem, só no passado. Só que o ontem já foi. O que você fez ontem, 6 horas da tarde, você pode tentar fazer hoje as mesmas coisas. Você pode até ir para o mesmo lugar, você pode colocar até a mesma roupa, mas você não consegue mais viver o ontem, porque o ontem ele já foi. E se você ficar muito preso só no seu ontem, no seu passado, vai ser uma pessoa depressiva. Se você ficar muito no seu amanhã, vai ser uma pessoa ansiosa. 85%, diz a ciência, 85% de tudo que nós pensamos, das nossas preocupações, nunca nem vão acontecer. 85% do que o João imagina que vai acontecer, nem vai acontecer. E está lá o João no futuro, ansioso. O que vai acontecer? O que eu falei ontem na palestra, tomada de decisão, era o tema que nós estávamos falando. Não vai conseguir decidir, porque na hora que tiver que decidir, se tiver muito no passado, vai ficar depressivo. Se tiver muito no futuro, vai ficar ansioso. Tem que estar onde? No hoje. Você só vive o hoje. O amanhã, ele não existe. Quando chegar amanhã, o amanhã vai ser hoje. Então você precisa ser feliz hoje. Tem pessoas que falam assim, não, mas quando eu entrar de férias eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz hoje. Não, mas quando chegar, porque a gente gosta de enganar nós mesmos, o nosso cérebro é fantástico. A neurociência explica, é muito bom, como a gente arruma desculpa até para nós mesmos. A gente fala, não, segunda-feira eu vou começar na academia. Sim ou não? Sim ou não? Não, seja sincera. Sim ou não? Não, segunda-feira, esse é o último final de semana. Esse final de semana aqui, eu vou meter o pé no balde, eu vou comer, vou fazer, mas segunda-feira eu começo na academia. E a segunda-feira nunca chega. Sabe por quê? Porque a sua segunda-feira tem que ser hoje. É só hoje que você vive. Você só pode viver as suas decisões, você só pode tomar suas decisões no hoje. Então a procrastinação é justamente isso, porque a procrastinação hoje, ela está até dentro das escolas, ela está dentro da prefeitura, ela está dentro da escola, ela está dentro da empresa, ela está dentro da família, ela está no futebol, ela está em todos os lugares. Porque aonde tiver ser humano, ali vai ter procrastinação. E muitas das vezes, ela parece meio que disfarçada.
A procrastinação, muitas das vezes, ela vai naquele assim, sabe? Depois eu faço. Aquele negócio fala, não vou começar, quer saber? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia 1º de junho eu começo. Quer saber de uma? Falta poucos dias. Esse mês aqui tem 31 ou não? Ou termina dia 30? 30 ou 31? Vou confiar em vocês, hein? Depois vai pro vídeo. 27, 28, 29, 30, 31. Eu falo pro meu cérebro, daqui 5 dias você começa. Não vou começar agora não. Depois eu faço isso daí. Eu fiquei, o João Cleto, procrastinador, ficou 3 anos escrevendo um livro. 3 anos. 3 anos. 3 anos escrevendo um livro. Lancei em fevereiro. Eu acho que mais uns 3 meses eu lanço o 2º livro. Nossa, era para vocês até aplaudir, né? Porque eu fiquei 3 anos falando que em 4 meses eu lanço outro. Mas por que, Lucas? Porque é o tal depois eu faço. Não, depois eu vejo isso daí. Não é tão importante assim não. Depois, quer saber? Não estou muito acima do peso mesmo não. Eu estava com 113 quilos. Falei, não, esse ano eu vou mudar. Esse ano eu vou emagrecer. E estou emagrecendo. Esse terno nem fechava. Hoje eu nem abri o terno ainda, que é só para vocês verem que eu consigo agora fechar o meu terno. Estou emagrecendo. Porque esse negócio, depois eu faço, isso é procrastinação. Não, depois eu arrumo isso aqui em casa. Já percebeu? Se quebrar um negocinho lá e vai ficar quebrado, vai ficar piorando. Se não é as mulheres lá arrumar, sabe que os homens, os maridos, meu Deus. Ainda bem que minha esposa não está aqui hoje, senão, quando quebra, uma lâmpada queimou. Se a mulher não pega no pé, vai ficar lá quanto tempo? Vai arrumar imediatamente? Depois eu faço. Segunda eu começo. Não, segunda-feira eu começo. Não, pode deixar. Pode deixar que amanhã eu resolvo isso daí. Isso é procrastinação. Você está sempre arrumando desculpa para você mesmo. Você está enganando você mesmo. 3 anos, claro, mandei para a editora, demorou 3 vezes, voltou do zero, normal. Mas um livro não precisa ter 3 anos para escrever. Consegui escrever isso aqui em 6 meses, daria para fazer algo com conteúdo, que a pessoa possa ler e possa... Você leu, né, Sandy, o livro, né? Tá bom, não tá? Quem não leu está perdendo, estou fazendo propaganda aqui do livro. Mas é esse tal, depois eu começo. Esse tal segunda-feira eu faço. É essas palavrinhas que são disfarçadas de procrastinação, que você mesmo fala para você. Talvez você não falava, mas eu não tenho procrastinação. Mas agora você começando a ouvir eu falar, você vai falar, não é que eu falo isso daí mesmo? Você deve estar pensando alguma coisa aí que você fala, nossa, pior que o João tem razão. Quando ele começou a falar procrastinação, eu não tenho nenhuma procrastinação. Mas agora ele falando, não é que tem tal coisa que eu disse, depois eu faço? Segunda-feira eu começo, amanhã eu resolvo isso daí. Mas aí, lideranças, o tempo passa. E aos poucos as pessoas começam a adiar os seus sonhos. Eu tinha um sonho de escrever um livro, mas o tal, depois eu faço, segunda eu começo, amanhã eu resolvo, eu adiei por 3 anos o sonho que eu tinha de escrever um livro. E aí você começa a procrastinar. Você começa o quê? Os projetos, as mudanças. E aí você começa a adiar até a sua própria felicidade. Aquilo que você mesmo sonhou para você. Porque escrever o livro para mim era um sonho que eu tinha. Era um sonho que eu queria fazer. Era um sonho que eu queria eternizar, e quando você coloca no papel, você materializa tudo aquilo que você estava
pensando em fazer, porque as palavras escritas, eu tinha um professor na faculdade, que ele falava uma coisa muito interessante, ele falava que palavras escritas, elas não tropeçam, depois que você escreveu, publicou, acabou, está publicado aqui, posso fazer uma segunda edição, posso achar, tem 12 capítulos agora, mas depois que você fez, você materializou o seu sonho. Então o tempo passa, liderança, o tempo passa, e aos poucos, eu e você começamos a adiar os nossos sonhos. O que será que você tem adiado? O que será que você tem falado? Não, segunda-feira eu começo. Não, ano que vem eu faço. Não, no semestre que vem eu dou um jeito nisso. E o tempo, ó, está passando, está passando, está passando. E a tal da procrastinação, ela está destruindo o meu e o seu sonho. Porque a procrastinação, ela faz isso. Hoje eu estou aqui com um livro na mão. Mas eu procrastinei mais de 3 anos escrever esse livro. Quando que você vai estar com o seu livro na mão? E eu não estou falando de livro. Quando que você vai estar com seus objetivos na mão? Porque a procrastinação, ela faz isso. Ela faz você arrumar desculpa até para você mesmo. Tinha final de semana que dava para mim escrever um pouquinho mais, Sandy. Eu falava, estou cansado. E tinha argumentos até plausível para mim mesmo. Tenho 4 filhos, Esther, Estela, Maria, Joãozinho, esposa, sogra mora comigo, e vamos lá, serviço, prefeito ligando, fulano ligando, ciclano ligando, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Mas agora eu tenho que ter um tempinho para mim. Nós somos mestres em dar desculpa. E o que nós estamos fazendo? Procrastinando. Disfarçado, segunda-feira eu começo. Mês que vem eu começo. Porque é isso que a procrastinação faz. Ela faz você adiar o seu sonho e ela acaba destruindo você silenciosamente. A procrastinação, ela não vem gritando para você, não vem mostrando para você, é silenciosamente falando, ei, não faz isso aí hoje não, deixa para segunda-feira, deixa para o mês que vem, esse ano está muito difícil, esse ano tem Copa do Mundo, tem eleição, daqui a pouco já é dezembro, quer saber de uma? Janeiro você começa, aí quando você vai ver, você está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você está o quê? Só procrastinando. Porque é isso que a procrastinação faz. A procrastinação não é preguiça. Às vezes a pessoa pensa, não, mas eu só estou com uma preguicinha. Não, você está procrastinando. Só mudou de nome, o seu cérebro, ele se adaptou, porque o nosso cérebro, ele se adapta de uma forma, de uma velocidade muito grande. E às vezes você está pensando que você está com preguiça, você está procrastinando. É um mecanismo emocional que o nosso cérebro, à luz da ciência, eu estou usando aqui a ciência cognitiva, trazendo tudo que tem de mais de atualidade para nós, é isso que o seu cérebro e o meu cérebro, muitas das vezes, ele faz. Ele pega o que é procrastinação e ele coloca que a procrastinação, ele envolta ela como se fosse uma preguiça, e não é. Você está só se procrastinando. Você está só adiando os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Aí você vai lá no Facebook, no Instagram, nossa, olha, fulano foi viajar, fulano lançou um livro, fulano está indo ali, fulano está emagrecendo, fulano, ciclano, e você? E eu? E o João Cleto? Esse é um mecanismo que o nosso cérebro, ele usa. A pessoa até fala assim, não, eu não vou estudar porque eu tenho medo de fracassar. A pessoa fala, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de fazer isso. Não, eu não vou dar palestra porque se eu der palestra alguém vai falar, não, mas João Cleto quer se aparecer. E daí? Você tem que parar de dar ouvido para os outros, você tem que dar ouvido para você mesmo.
Não, mas se eu fizer tal coisa, não, mas se eu lançar um livro, a pessoa vai falar, mas quem é o João Cleto para lançar o livro? E daí vai lá e lança. Para de dar ouvido para pessoas que não têm perspectiva de vida. Você precisa assumir o controle da sua embarcação. É você que é o capitão e a capitã da sua embarcação. É você que responde pela sua vida nos acertos ou nos fracassos. Mas a procrastinação, ela faz isso. Ela faz você arrumar argumento, e nós somos peritos em arrumar argumentos. Nós somos PhD, não é nem MBA, mestrado, doutorado. Nós somos PhD em arrumar desculpa para nós mesmos. A pessoa nem tenta fazer e já começa a dar desculpa. Porque está mais preocupado que o outro vai fazer, porque o cérebro é um mecanismo emocional, lideranças. O nosso cérebro, esse músculo aqui, ele tem um mecanismo emocional. Ele foi feito para evitar dor. O cérebro, ele foi feito para evitar dor. Ele foi feito para evitar o medo e o desconforto. Muitas das vezes nós não queremos, o cérebro, ele vai te colocar na zona de conforto. Era muito mais fácil eu agora estar lá na minha casa com as minhas filhas, com a minha esposa, no meu sofá assistindo, falando, brincando, colando álbum de figurinha com o Joãozinho da Copa do Mundo. Era isso que o meu cérebro queria fazer. Mas eu assumi uma missão, eu falei, não, eu vou lá hoje dar uma palestra de procrastinação. Então eu mandei uma mensagem para o meu cérebro, porque o cérebro, ele é emocionalmente falando, ele foi feito para evitar tudo isso. Então você tem que saber que você tem que dominar essa máquina chamada cérebro. Porque o seu cérebro vai querer deixar você procrastinado mesmo. É muito mais fácil você ficar adiando. E aqui tem algo muito importante, lideranças. Tem algo muito importante, que eu quero que você nunca mais esqueça isso. Que procrastinação não é preguiça. Repita comigo, procrastinação. Não, mais forte, que é para o seu cérebro entender. Procrastinação não é preguiça. Não é preguiça, liderança. Nós temos que combater a nossa procrastinação. É a ciência que já mostrou isso. À luz da ciência, ciência cognitiva. Procrastinação não é preguiça. A procrastinação, ela é um mecanismo emocional do cérebro. É o cérebro que está aqui. É isso que faz a procrastinação. É você lutando contra você mesmo todos os dias. O que é melhor, o João Cleto acordar e ir para a academia, ou já acordar e ir para o sofá? É muito mais fácil. O cérebro, ele foi feito para isso. Porque o cérebro, o nosso cérebro, o meu e o seu cérebro humano, ele foi criado para duas coisas: evitar dor e buscar prazer imediato. O meu e o seu cérebro foi feito para duas coisas: evitar dor e buscar prazer imediato. Esse é o nosso cérebro. Ele está evitando dor e buscando prazer imediato. Porque o cérebro, lideranças, ele gosta do celular, das redes sociais, dos vídeos rápidos. Já percebeu o TikTok lá? Ó? Você fica assim, ó. TikTok tem quanto? 9 segundos, você já está fazendo o que lá com o dedinho? Até as crianças, eu vi uma pesquisa agora de Harvard, até os idosos também eles estão preocupados. Porque são as pessoas que trabalharam a vida toda, hoje se aposentaram, Lucas, e aí estão lá no videozinho do TikTok. Eu percebi, porque a minha mãe vai fazer 79 anos agora, dia 11 de setembro, e eu percebi que quando está lá, quando eu estou na casa dela, os meus irmãos falando, está lá no TikTok.
E é o vídeo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. O cérebro, ele gosta disso. Ele gosta de evitar dor e buscar prazer imediato. É isso que o cérebro gosta. Celular, rede social, dos vídeos rápidos. 9 segundos de vídeo, você já está, passando para cima. Porque a recompensa para o cérebro, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser instantânea. Porque tudo isso, liderança, libera algo chamado dopamina. É isso que libera no nosso cérebro, porque a dopamina, ela é a neurotransmissor de recompensa. Claro que nós temos que ter dopamina para produzir energia. O cérebro moderno, ele está viciado em celular, em rede social, em prazer imediato. Por quê? Você percebe que você às vezes pegou 2 minutos para estar no celular. Quando você vai ver, você já está 1 hora. O celular, ele acusa. Meu celular, ele dá um diagnóstico, um relatório mensal. Quantas horas você ficou no seu celular? Deve chegar para vocês não é um torpedo, né? Uma mensagem. Quanto que você ficou no celular durante a semana? Porque o seu cérebro, ele gosta disso daqui. Ele gosta. Você às vezes abre 2 minutos. Quando você vai ver, você ficou 1 hora, 2 horas, e assim vai indo sucessivamente. Porque se você não frear o seu cérebro, é isso que ele gosta, é isso que ele vai fazer. Ele vai buscar essas coisas. De repente você está lá no Instagram, você está aqui no Instagram, de repente você abriu ele só para responder a mensagem. Você só abriu para responder mensagem. Daqui a pouco você recebe uma receita de bolo. Tem alguém lá fazendo um bolo de chocolate, tem lá alguém fazendo isso, fazendo aquilo, aí você para e presta atenção, você fala, nossa, mas eu acho que eu vou fazer isso aqui domingo. Aí quando você vai ver, tem alguém fazendo uma macarronada. Aí quando você vai ver, você vai vendo, você vai falando, daqui a pouco não tem mais isso. Daqui a pouco tem um vídeo de um cachorro bonito. Tem um cachorro lá, daqui a pouco quando você olha, você fala, você recebe outra coisa. Quando você vai ver, tem uma teoria da conspiração que você está vendo. Quando você vai ver, a dopamina já invadiu tudo e você está lá, preso com o seu cérebro. Isso aqui prende nós mais do que vocês possam imaginar. Se você falar, Sandy, eu quero viajar para Paris. Paris, hein? Se eu falar aqui, eu quero viajar para Paris, daqui 1 hora eu só recebo anúncio de viagem para Paris. Nós estamos hackeados. É o tal do Elon Musk. Os satélites estão aqui, nós estamos sendo monitorados e você nem está vendo. Você nunca percebeu que depois você fala assim, eu quero viajar, quero para um lugar, daqui a pouco você só recebe imagens daquilo. Isso é o nosso cérebro. E está tudo bem em rede social, você tem que ter. O que você não pode é ficar procrastinando. Você não pode trocar os seus sonhos, os seus ideais, pelo um instrumento. Você tem que fazer daquilo dali uma ferramenta de trabalho para você. Você tem que ter aquilo dali como seu aliado. Porque à luz da ciência cognitiva, liderança, a dopamina que faz a questão que ela é neurotransmissor, ela que vai fazer a questão da recompensa. Quando algo dá prazer muito rápido, o cérebro, ele entende. Isso é bom, eu vou fazer de novo. O nosso cérebro, ele tem essa neurotransmissor chamado dopamina, ele entende, tudo que você faz que é bom, que dá recompensa, ele vai querer fazer de novo, mas aí que começa o problema. É daí que você começa a ver por que as tarefas são tão difíceis. É através do seu cérebro que você não vai querer mais processos muito longos, você quer coisa imediata. As mudanças, a disciplina, essas coisas não geram prazer, essas coisas são difíceis. Emagrecer é difícil, viver o seu sonho é difícil, construir uma família é difícil, educar um filho é difícil, fazer uma comida boa num domingo é difícil, custa tempo, não é fast food, você não vai lá e compra algo pronto. Tudo que é difícil e duradouro, ele vai ser mais complicado para o seu cérebro aceitar.
E cada vez nós queremos coisas mais fáceis. E isso a gente transfere até para a nossa vida. Aí você começa a fazer o quê? Trocar coisas que são passageiras por coisas que são duradouras. São coisas que não geram prazer imediato. São coisas que não geram esforço. Tudo isso, o nosso cérebro tenta fugir. Tudo que é mais difícil, tudo que é mais demorado, o cérebro vai tentando fugir. É aí que você vai começando a ficar na procrastinação. Porque existe uma parte, existe uma área no nosso cérebro, que ele é chamado, esse cérebro nosso, que é uma máquina, existe uma parte do cérebro, meu e seu, que ele é o córtex pré-frontal. É ele que é responsável pelo foco, é o seu córtex pré-frontal, que ele que é responsável pela sua disciplina, é ele que é responsável pela decisão, é ele que é responsável pelo controle emocional da sua vida. Agora, qual que é o problema, João Cleto? O problema é que a ansiedade, é que a sobrecarga emocional enfraquece essa área do córtex pré-frontal. Porque nós estamos sendo bombardeados dia e noite com tanta informação, com tantos problemas, é na televisão, é no TikTok, é no Instagram, é no Facebook, é com tantas notícias negativas, que o nosso cérebro, essa área do córtex pré-frontal, que ela que era para tomar essas decisões, acaba sendo o quê? Carregada de muita sobrecarga emocional. E aí você começa a ser uma pessoa que trava. É aí que você começa a procrastinar. É aí que você começa a se auto-sabotar. É aí que você começa a viver a vida do outro. É aí que você fica mais preocupado com o que o outro está vivendo do que o que você está vivendo. É aí que parece que a grama do vizinho é mais verde do que a sua. É quando você está tão carregada de dopamina, é quando você está tão carregada do prazer imediato, do fast food, da coisa instantânea, do papum, vai chegar rápido, que você começa a procrastinar os seus sonhos, que você começa a procrastinar as suas metas. É justamente o córtex pré-frontal, que era o responsável para você ter foco, para você ter disciplina, para você ter poder de decisão, porque ninguém vai decidir por você, liderança. As pessoas te querem ver bem, mas nunca querem ver você melhor do que elas. O ser humano, ele é egoísta de natureza. Eu já falei para vocês, às vezes a gente vibra, a gente torce por uma pessoa de um reality show. Às vezes você aplaude uma pessoa que você nem conhece, mas você não é capaz de dar uma curtida de um amigo seu do lado, de um vizinho, de um parente, porque as pessoas são egoístas. E aí você está neste mar chamado planeta Terra, sendo bombardeado dia após dia, recebendo anúncio, recebendo um monte de carga negativa, e o seu córtex pré-frontal não consegue assimilar isso. Aí você começa o quê? Procrastinar, adiar o seu sonho, adiar aquilo que está muito lindo lá naquele papel, adiar aquilo que você lutou tanto para fazer, aquela casa própria, aquele carro, aquela família, aquele filho, aquela filha, aquela faculdade. Eu não sei qual que é o seu sonho, mas você sabe qual que é o seu sonho. Você sabe o que você tem procrastinado. Muitas pessoas, elas não estão preguiçosas. Ela acha que é só preguiça e não é. Ela está procrastinando. Porque elas estão emocionalmente sobrecarregadas. Aí entra dia,
sai dia. Entra semana, sai semana. Entra mês, sai mês. E as pessoas emocionalmente cansadas começam a adiar a própria vida. Daqui a pouco tem 20 anos, tem 30, 40, 50, 60 e vai falar: minha vida passou e eu não realizei os meus sonhos. Como está você hoje, liderança? O que você tem procrastinado na sua vida? O que você tem empurrado para amanhã? O que você tem adiado? Na segunda-feira eu começo, mês que vem eu começo, semana que vem eu começo. O que você tem procrastinado? Eu procrastinei o meu livro, eu disse para vocês. 3 anos escrevendo um livro que em 6 meses eu conseguiria fazer. O que você tem procrastinado? Assuma o controle da sua embarcação. As pessoas vão querer te ver bem, mas nunca melhor do que elas. É você que tem que levantar. É você que tem que sacudir a poeira. E é você que tem que dar a volta por cima. Porque a procrastinação é eu e você que criamos na nossa vida. Nós até somos bombardeados por tudo isso que eu expliquei para vocês. Tudo que a dopamina faz, o córtex pré-frontal, tudo isso. Mas é você que assume se vai continuar na procrastinação ou se vai vencer a procrastinação. Porque a procrastinação, ela é emocional. E a maioria das pessoas, elas não estão cansadas fisicamente. Elas não estão cansadas. Ela acha que está cansada. Você acha que está cansada, mas não é. Não está cansada emocionalmente. É que muitas das vezes você não está reconhecendo o valor que você tem que ter com você mesmo. Muitas das vezes você cuida de tanta gente. Você cuida do marido, do filho, do irmão, do cunhado, do sobrinho, do aluno, do diretor, do secretário, do adjunto, do diretor. Você cuida de tanta gente. Mas quem está cuidando de você? Porque nós temos professores sobrecarregados, nós temos gestores sobrecarregados, nós temos alunos sem propósito. Essa geração neném, nem vai ser isso e nem vai ser aquilo. Nunca teve uma geração tão fraca como essa geração de hoje. Eles têm muita informação, mas pouco conteúdo. Meu filho de 10 anos já tem TikTok, Instagram, hoje com as IAs aí da vida, chat GPT, tudo isso você pode ter, mas isso tem que ser aliado como ferramenta para você. Nunca teve uma geração tão sem propósito como essa geração de hoje. E aí temos professores sobrecarregados, gestores sobrecarregados, alunos sem propósitos. Quantas pessoas aqui já se sente cansada, sem entender qual o motivo, por que eu estou vivo? Será que eu estou vivo só para acordar amanhã, escovar meu dente, ir ali para o gabinete, passar o dia ali, sair, voltar para minha casa? Quantas pessoas aqui já perderam a energia, que nem tem mais energia do seu próprio sonho? Porque a procrastinação, lideranças, ela também nasce do medo, da frustração, da insegurança, do perfeccionismo. Tem pessoa que fala: não, quando tiver tudo perfeito eu vou fazer. Olha aqui para mim, nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar perfeito. O mundo ideal é só lá na Disney, só em Orlando, só na Flórida. Nunca vai estar perfeito. Nunca a vida do João vai estar 100% perfeito. Sempre vai faltar alguma coisa e está tudo bem. Vai ter dia que eu vou estar triste. Vai ter dia que eu não vou querer realizar os meus objetivos.
Vai ter dia que eu vou ter que aprender a falar não. E está tudo bem com isso. Tem pessoas que não sabem falar não. Não sabem falar não. Uma palavrinha tão fácil, ó. N-A-O, tio, não. Tem pessoas que não sabem falar não. Só fala sim, 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 sim. O que vai acontecer? Vai ser uma pessoa emocionalmente sobrecarregada. Talvez você está procrastinando muita coisa na sua vida porque você não soube falar não. Você não soube falar não para você mesmo. Você não soube falar não para o seu marido. Você não soube falar não para o seu filho. Você não soube falar não para o seu pai e para a sua mãe. E eu falei aqui ontem, tomada de decisão. Eu disse que lá, eu sou de São Paulo, eu passei a terceira fase do exército. E quando eu tinha 18 anos, eu não soube falar não para minha mãe. Porque na hora de eu tomar uma decisão, eu lembrei da minha mãe quando ela falou, mas se você chegar fardado aqui, vai ser complicado, ABC Paulista, muito complicado, enfim. E naquela hora, quando falou assim para mim, Lucas, quem ficar do lado direito vai ter que servir o exército 1 ano, quem for para o lado esquerdo está dispensado, quem ficar do direito vai servir. O João Cleto, que passou em 3 fases, foi para o lado esquerdo. Eu não soube falar não para minha mãe mentalmente. Talvez hoje aqui eu poderia ser no exército, poderia ser um capitão, um major, um general, poderia ser uma patente alta, né, Sandy? Mas eu não soube falar não para minha mãe. E quando você não sabe falar não, você vai ficar emocionalmente sobrecarregado. Está na hora de você aprender a falar não. Palavrinha tão simples, que é difícil. Se você não treinar o seu cérebro, você não vai conseguir falar. Aí o que vai acontecer? Procrastinar. Porque a procrastinação, lideranças, ela nasce do medo. Ela nasce da frustração. Eu sei que é difícil, às vezes você fala, João, mas não é só procrastinação, é porque eu tentei e não deu certo. O medo faz isso. Porque quando você erra uma vez, mas você lembra que quando você era criancinha, ou depois com seu filho, ou com seu neto, você nunca conseguiu andar, raras as exceções da pessoa que ela começa a andar e não cai. Você vai lá, você começa a dar um passinho, eu tenho experiência, né? Tenho 4 em casa, né? Então você começa a dar um passinho, aí cai, a criança cai, vai de novo, tenta novamente, porque ali o seu cérebro não está mergulhado em todas essas informações, dopamina. Quando a criancinha cai, ela quer levantar e começar de novo, aí nós ficamos adultos, aí vem as frustrações, em vez de você continuar, você faz o quê? Fica caído. Tem um monte de gente que fala assim, eu quase cheguei lá, João. Eu quase escrevi um livro. Eu quase viajei para um país que eu queria. Mas está só no quase. E de intenção, não vai resolver. Então a procrastinação, ela também começa com medo, com a frustração, com a insegurança, perfeccionismo. Tem pessoa que fala, não, eu só vou fazer quando tiver tudo ok. Não, começa a fazer, vai amadurecendo, vai melhorando no meio do caminho. O feito é melhor do que o perfeito. Primeiro você faz, depois você corrige e depois você aperfeiçoa. Não espera a coisa ficar, não, quando tiver tudo perfeito eu vou conseguir. Não vai conseguir. É por isso que você fica se procrastinando. Porque você quer tudo perfeitinho demais, e o perfeito ele não existe. Repita comigo, o feito, não, mais forte. O feito é melhor do que o perfeito. É isso, liderança. Faça o que tem na sua mão hoje, faça. João, mas eu não tenho o recurso necessário, faça. Ninguém nasce grande. Todo mundo nasce pequeno, o sonho ele começa pequeno, ele vai criando forma, ele vai crescendo. Só que você está olhando muito a vida do outro e está esquecendo da sua. Começa a dar o seu primeiro passo, faça, saia dessa procrastinação.
O feito, ele é melhor do que o perfeito. Primeiro eu faço e depois eu corrijo, depois eu aperfeiçoo, mas o importante é que eu estou fazendo. É isso que você tem que dar de recado para o seu cérebro. Eu vou fazer. Para com esse perfeccionismo. João, a gente quer fazer a coisa mal feita? Claro que não. Mas faça o que você tem na sua mão. Para de se auto-sabotar. Perfeccionismo, maioria dos perfeccionismos nunca construíram nada. Os grandes empresários, grandes pessoas que hoje são referência para mim e para você, eles começaram do nada, eles começaram do zero. Mas eles não deram lugar para a procrastinação. Eles romperam o status quo. Eles falaram, eu vou começar a fazer e depois eu vou aperfeiçoando. E é isso que seu cérebro não gosta. Seu cérebro quer que você fique do jeitinho que você está. Procrastinando hoje, procrastinando amanhã, porque quer tudo perfeito. E muitas das vezes não começa nada. Nada. E o tempo está, passando. Aí você fala, nossa, hoje o dia passou rápido. Não passou, é você que não passou. É você que não fez o que você tinha que fazer. Para de querer tudo perfeito. Perfeição, só Deus. Perfeito aqui é só Deus. Nós, seres humanos, somos mortais. Faça algo que você nunca fez. Hoje, quando você chegar na sua casa, faça algo que você nunca fez. Ah, não, mas quando for o dia das mães, não, quando for o dia dos pais, não, saindo daqui, pega o telefone, liga para o seu pai, liga para a sua mãe, liga para o seu marido, liga para o seu filho, liga para alguém que você não fala há muito tempo, faça. Não, mas quando for no Natal, nós vamos se reunir, talvez o Natal não chegue. O amanhã não depende de nós. Nós só conseguimos fazer o hoje. Para de procrastinar nas mínimas coisas. Porque você precisa entender. Tem medo de decepcionar pessoas, vai fazer o seu cérebro procrastinar. Tem pessoas que ela tem medo de decepcionar pessoas. Tem pessoa que tem medo de falar não para uma pessoa. Crise de identidade. Poder de aceitação. Pessoa quer ser aceita, ela tem medo de decepcionar outra pessoa, para com isso. Você precisa estar bem com você. Como que eu vou vencer a procrastinação, João Cleto? Capítulo 2 do livro, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é libertador. É o que o filósofo falou há 2000 anos atrás. Conhecer-te a si mesmo. Quando eu conheço eu mesmo, eu consigo ajudar o outro. Não tem como eu ajudar o outro se eu não conhecer eu mesmo. Quando eu conheço o outro, eu não tenho medo de decepcionar o outro é o outro. Vou respeitar o outro? Sim. Vou interagir com o outro? Sim. Mas eu não posso ter medo de decepcionar o outro. Eu não posso ter medo de falar não para o outro, porque eu estou construindo a minha história. Eu estou vivendo a minha vida. Eu não posso ficar preso nas correntes emocional ao ponto de eu ficar procrastinando por causa do outro. Tem pessoas que estão procrastinando, não é nem por causa dela mesmo, é ela procrastinando, mas com medo do que o outro vai pensar. Eu lembro que minha esposa ia colocar o nome de uma das minhas filhas, de um certo nome. Aí uma tia dela que queria colocar aquele nome, minha esposa não colocou. E o nome era Valentina. O nome era Valentina. Olha só, lembrei isso aqui agora. Nem estava no meu script. Minha esposa ia colocar acho que ela vai até brigar comigo de eu contar isso aqui. Ela queria colocar um nome de uma das minhas filhas de Valentina. Aí a tia dela falou, não, Valentina vai ser o nome da minha filha. Aí minha esposa fez o quê? Colocou o nome da minha filha de Valentina, sim ou não? Sim ou não? Não. Só que a tia dela teve 2 filhos masculinos. E a Valentina não veio.
A minha esposa não colocou o nome de uma das minhas filhas, Valentina, porque a tia dela diz que Valentina era o nome de uma das filhas dela que ela iria colocar. Só que a tia dela não teve filha feminina, teve filho masculino e não colocou o nome de Valentina. Medo de decepcionar as pessoas. Quantas Valentina tem na sua vida? Que você não faz, não dá o nome, com medo do que o outro vai pensar. Estou nem aí para o outro. Eu estou vivendo a minha história. Estou vivendo a minha vida. Quantas Valentina que você deixa de nomear com medo de decepcionar o outro, fica procrastinando. É hoje que você tem que acabar com isso, porque o ontem já foi. É hoje que você tem que mudar essa visão. Porque minha esposa não colocou o nome de Valentina com medo que a tia dela ia brigar. Qual é a Valentina que você tem na sua vida? Medo de aceitação. Ah, mas o que vão falar do João Cleto? Ah, mas o que vão falar do João Cleto? Ah, mas o que vão falar do João Cleto? É isso que faz você procrastinar. É isso que faz você perder oportunidades na sua vida. E cavalo selado está passando, se você não montar vai ficar para trás. É aqui que entra a liderança humanizada. A liderança humanizada, ela desperta as pessoas. Hoje está entrando em vigor a NR01. Hoje, numa empresa privada, foi mudado a norma que a pessoa precisa valorizar o ser humano. Não é só mais os IPIs da vida que tem que colocar. Hoje o patrão vai responder na empresa problemas psicossomáticos, problemas emocional do seu colaborador, vai responder hoje o patrão. O que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. Porque ambientes tóxicos, eles geram pessoas paralisadas. Ambiente, você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você conviver com um fofoqueiro, você vai virar uma fofoqueira. Se você conviver com uma pessoa que só tem palavras negativas, você vai virar uma pessoa negativa. De repente você tem um projeto, você tem uma coisa para realizar, mas aquela pessoa que você está ouvindo, ela é tão negativa que vai contagiar você. Porque os ambientes tóxicos, eles geram, de pessoas paralisadas. Eles fazem com que a pessoa, elas ficam naquele mundinho delas. E aí quando você vai ver, você está se procrastinando. Porque o ambiente saudável, ele vai gerar movimento. Ele vai ser transformador. Porque a liderança humanizada, ela é algo que transforma você. Ela desperta o seu potencial. Então a procrastinação, muitas das vezes, está inserida no ambiente que você está. Quem são as 5 pessoas que você convive diariamente? Para quem você está abrindo as emoções do seu coração? Quem você leva lá na sua casa? Quem você abre os seus afazeres? Para quem você conta os seus sonhos? São pessoas que já estiveram, porque eu só ouço 2 tipos de pessoa. Eu só ouço 2 tipos de pessoas. Ou são as pessoas que já estão aonde eu quero estar, ou são as pessoas que estão voltando de lá. Agora, as pessoas que estão atrás de mim, eu não vou dar ouvido para quem não tem compromisso com a vida nem dele, nem dela. Eu não vou perder o meu tempo. João, mas você viu que fulano falou de ciclano? Eu não tenho tempo para cuidar da vida alheia. Eu não vou procrastinar o meu objetivo. Eu não vou procrastinar o meu sonho. Eu vou viver o meu sonho porque eu assumi essa responsabilidade. Então, o ambiente tóxico, ele faz com que você e eu se procrastinamos. É a pessoa que você chega para contar, eu vou escrever um livro. E deixa eu contar uma coisa para você. É muito mais fácil
a pessoa chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Porque se você contar uma história triste, Estela, se eu contar uma história triste, todo mundo vai se comover. Agora, ficar contente com o meu sucesso são só os amigos de verdade. E são poucos. Eu não sei você, talvez vocês tenham bastante amigo. Eu tenho poucos. Pessoas que eu conto e a pessoa fala, não, você está no caminho certo, continua, é isso mesmo, que não vai se incomodar com o meu sucesso, que não vai se incomodar, vai falar, não, você escreveu um livro, não, você vai escrever outro livro, você vai escrever 3 livros, 4 livros, você está dando palestra, você vai dar palestra para 200, para 300, para 1000, para 10 mil, para 100 mil pessoas. São poucas as pessoas que celebram o seu sucesso. Porque o ambiente, ele influencia. Ou ele vai melhorar, ou ele vai piorar. E muitas das vezes você está procrastinando por causa do seu ambiente. É por isso que você tem que despertar. É por isso que você tem que fazer o caminho para vencer a procrastinação. Porque esse é o tema da palestra. É como vencer a procrastinação. É justamente... Primeiro lugar para você vencer a procrastinação é você ter clareza. Você precisa ter clareza. Quem não sabe para onde vai chegar, qualquer lugar serve. Quando você vai viajar com a sua família, a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual que é o destino que você vai. Você não vai sair a ermo, eu vou lá, vou pegar meu carro aqui em Sumaré, eu não sei para onde eu vou, não. Para você vencer a procrastinação, você tem que ter a clareza para onde você está indo. Quando você tem a clareza para onde você está indo, você automaticamente sai da zona do conforto. Você se move, porque o primeiro passo para vencer a procrastinação é quando eu tenho clareza. Se eu tenho clareza, automaticamente eu vou destravar. Eu às vezes não tenho o recurso todo que eu tinha que ter para realizar aquele sonho que eu tenho. Mas como eu tenho clareza, eu vou me mexer. Mova-se, mexa-se, liderança. Isso não depende de ninguém. Clareza para vencer a procrastinação só depende de você. E são pequenas ações. O próprio Deus construiu o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Se Ele é Deus, Ele poderia ter construído tudo em um dia, sim ou não? Ele construiu em 6 e no 7º descansou. Para mostrar para mim e você que são pequenas ações. Primeiro Ele cria o firmamento, aí lua, sol, terra, separa, chama. O que está mostrando para nós? Que quando você tem clareza, você precisa realizar pequenas ações. Não adianta você achar que você vai emagrecer 20 quilos amanhã. Você precisa emagrecer 100 gramas, aí você precisa emagrecer 1 quilo, aí você precisa emagrecer 2 quilos. Daqui a pouco você está igual o João Cleto, já emagreci 18 quilos. E continua emagrecendo. São pequenas ações. É assim que você vai vencer a procrastinação. Porque o seu cérebro, ele precisa entender do processo. Ele precisa entender que você começou. Porque isso aqui é uma máquina. Isso aqui é um músculo, isso aqui é uma máquina. Você não precisa começar, não, amanhã eu vou mudar tudo. Você não vai mudar. Amanhã, quando você chegar lá, vai ter os mesmos problemas. Ou até pior. Você não vai mudar da noite para o dia. Você tem que ir progressivamente. Você tem que ser, hoje, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã, eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. São pequenas ações que vai fazer você vencer a procrastinação. Primeiro você tem a clareza, depois você tem pequenas ações e depois você tem a disciplina emocional. Quando você tem a disciplina emocional, você não pode depender só da motivação.
Porque vai ter dia que você não vai estar motivado. E isso é normal. Vai ter dia que você não vai querer mais os seus sonhos, o seu objetivo. E isso é normal. Porque a disciplina, ela vence o talento. É que eu escrevi aqui a frase do Michael Jordan. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Se você só pensar que você vai ser uma pessoa motivada, vai ter dia que você não vai estar motivado, mas você precisa ter disciplina, para no dia que você não estiver motivado, a disciplina vencer a motivação. Você vai acordar amanhã, eu não quero ir para a academia, tem dias que eu não quero ir para a academia, tem dia que eu não estou motivado a ir para a prefeitura, tem dia que eu não quero atender o meu celular, mas a minha disciplina faz eu vencer a procrastinação. Então eu tenho a clareza, quando eu tenho a clareza, eu começo em pequenas ações, depois eu pego a minha disciplina emocional e eu fico em um ambiente saudável, porque o ambiente, eu não sou obrigado a ficar com pessoas tóxicas, eu não sou obrigado a ficar com pessoas fofoqueiras, eu não sou obrigado a ficar com pessoas que não contribuem nada comigo, porque eu não quero ser procrastinador. Se a pessoa é procrastinadora, eu vou me afastar dela, eu vou cumprimentar ela, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu não vou abrir as minhas emoções para ela. É pessoa que eu só vou tratar cordialmente, porque eu não sou obrigado a trazer uma pessoa tóxica, eu não sou obrigado a trazer uma pessoa que não está dentro dos meus ideais. É somente isso, quando você tem um ambiente saudável, que você consegue ter o propósito. Porque quando você encontra o propósito, liderança, você encontra a força para vencer a procrastinação. E comece com 10 minutos por dia. Não precisa fazer, tem pessoas, por isso que em janeiro, todo mundo faz academia. Janeiro, eu conheço donos de academia, e eles falam, janeiro é o mês que a gente bate a meta, porque todo mundo quer se cadastrar em janeiro, todo mundo quer fazer, esse ano eu vou fazer, não, fevereiro já reduz pela metade, março, não vou nem mandar quem levantar a mão, quem pagou 12 meses de academia, que só por Deus. Comece 10 minutinhos por dia. 10 minutinhos por dia que você for fazendo, você vai vencendo a sua procrastinação. Não precisa pegar aquele conteúdo todo que você vai fazer, não. Com 10 minutos você consegue todo dia ir treinando o seu cérebro. Porque a procrastinação, ela está aí. O que você está adiando, o que você pode transformar hoje na sua vida? O que você tem lutado com você mesmo? O que você tem adiado? O que eu tenho adiado? Quais são as procrastinações que tem feito comigo? Porque a procrastinação, ela prende as pessoas. A procrastinação faz você ficar presa. Mas a liderança humanizada, ela liberta o seu potencial. Porque educar lideranças, educar também é restaurar emoções. Educar também é restaurar emoções. Nós somos seres humanos de carne e osso. Eu erro, você erra. Eu procrastino, você procrastina. Qual que é o segredo? Isso que nós estamos fazendo aqui. Trocando experiência, eu com vocês, vocês comigo. Eu descarrego em vocês, vocês absorvem, amanhã vocês chegam no seu ambiente de trabalho, opa, chegou um fofoqueiro, você não vai maltratar ele, mas você já vai pensar, opa, fulano, ciclano é procrastinador, não, né? Deixa falando sozinho. Você tem que viver o seu sonho. Você é do tamanho do seu sonho, o dia não passa depressa, as 24 horas passam para todo mundo. Então, liderança, não saiam daqui apenas emocionado com o que o João Cleto falou, mas saiam daqui decididos, saia daqui decidido, que você não vai mais procrastinar.
Ou quando você procrastinar, você vai lembrar que você tem que mandar mensagem para o seu cérebro, para que você possa ser uma pessoa muito melhor hoje do que você foi ontem. E quando chegar amanhã, você tem que ser uma pessoa melhor do que você foi hoje. É isso que eu vim falar com vocês, liderança. Não fica procrastinando. Você é muito mais forte do que você imagina. Você que está aí dentro só depende de você, não depende de ninguém. A verdadeira felicidade, ela tem que começar de dentro para fora. Sou eu que tenho que pegar, não, isso aqui eu descarto, isso aqui eu descarto, isso aqui eu não quero, isso aqui fulano falou, não vai servir para mim, porque eu não vou mais procrastinar. Vai ter dificuldade? Sim. Amanhã quando você chegar, alguém vai falar, mas você foi lá naquela palestra, se eu fosse você eu não perdia tempo, se eu fosse você eu não fazia isso. Mas é você com você mesmo, é você que assume o controle da sua embarcação, é você que assume essa tarefa com você, de mandar mensagem para o seu cérebro e saber que você é um ser humano capaz de realizar o seu sonho. É isso que eu queria falar com vocês, lideranças. Muito obrigado e boa noite.